Olá, boa tarde, amigos, amigas. Prazer estar aqui com vocês. Uma alegria grande. Tô esperando a amiga do grupo Mãos Amigas, que vai fazer essa intérprete de Libras hoje com a gente, para acompanhar. Ela está entrando agora nesse momento. Agora deu certo. Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estão me escutando bem? Tudo bom? Certo, maravilha, ouvindo. Que alegria. Então, que bom que deu certo, gente. Boa tarde. Eu sou Juliana Teixeira e para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa live do Centro Espírita Nosso Lar. Nós estamos aqui no perfil do Instagram do Nosso Lar e eu vou fazer essa explanação do Evangelho hoje, né? Uma palestra com vocês sobre o tema Esquecimento do Passado, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esse é o item 11, Esquecimento do Passado. Eu estou acompanhada aqui da minha amiga Kate e desde já agradeço imensamente a participação dela por estar aqui nos ajudando nessa tarde de hoje. Então, para a gente começar, antes da gente começar a fazer a palestra, eu gostaria de fazer a leitura de uma mensagem que fala sobre o esquecimento do passado, para a gente entender a importância do esquecimento do passado na nossa vida como espírito encarnado aqui na Terra. Então, certo, maravilha. Então, eu vou ler uma mensagem de Joana de Ângeles. Primeiro eu vou ler essa mensagem, depois eu vou fazer a prece, certo? E depois que a gente fizer essa abertura, começa a palestra. A mensagem de Joana de Ângeles chama Renascer. E ela diz assim para a gente sobre o esquecimento do passado. O transitório esquecimento do passado facilita os recomeços, ensejando mais amplas possibilidades ao entendimento e à cordialidade. Lembra-se o espírito dos motivos da antipatia ou do amor, vincular-se-ia apenas aos espíritos simpáticos, afastando-se daqueles por quem se sentiu prejudicado, complicando indefinidamente a libertação das causas infelizes e do fracasso. Assim, o filho rebelde retorna na condição de pai, a esposa ultrajada volve como mãe abnegada, o criminoso odiento reinicia ao lado da vítima antiga, o infrator da existência física reencarna com as limitações que ocasionou mediante o atentado perpetrado contra a organização somática. A cerebração mal aplicada redunda em idiotia irreversível e a impiedade, o abuso de qualquer natureza, constrói o suplício da miséria física ou moral, como medida educadora de que necessita o defraudador. Seja qual for a situação em que te encontres, agradece a Deus a atual conjuntura expiatória ou provacional, utilizando-te do tempo com sabedoria e discernimento, de modo a construires o futuro, desde que o presente se te afigure afligente ou doloroso. O que hoje possuis vem de ontem, podendo edificar para o amanhã, através do uso que faças das faculdades ao teu alcance. Qualquer corpo, mesmo quando mutilado ou limitado, assinalado por enfermidades utrizes e rigorosas, constitui concessão superior que a todos cabe zelar e cultivar, desdobrando recursos e entesourando aquisições, mediante os quais poderá planar logo mais nas regiões felizes, livre dos retornos dolorosos e recomeços difíceis. Então, essa mensagem de Joana de Ângeles, poderosa, nos mostrando que o esquecimento do passado é muito importante. Então, depois de ler essa mensagem, agora a gente vai fazer uma prece. E para que a gente possa se concentrar melhor, que a gente possa se conectar melhor, peço que todos fechem os seus olhos nesse momento, só para ter uma melhor concentração. Tudo bem? Então, que nesse momento nós possamos fechar os nossos olhos, nos concentrar e nos conectar ao Mestre Jesus
e aos benfeitores amigos que nos acompanham, e agradecer imensamente tudo que temos recebido, todo o amor, a luz e a misericórdia, por estarem sempre conosco, nos amparando, nos intuindo e nos esclarecendo. E pedimos nesse momento, Mestre Jesus, benfeitores amigos, auxílio nessa tarde de hoje, nessa atividade de amor, que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração ao Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita santa e libertadora. Permaneçam sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando, porque precisamos muito. E nesse momento pedimos permissão para dar início a essa atividade de hoje. Sim, sim. E depois de termos feito a leitura e a prece, agora nós vamos fazer a palestra sobre esquecimento do passado. Como eu falei, esse item está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 11. O que a espiritualidade vem nos dizer? Geralmente a gente pensa assim, por que eu não me lembro? Por que eu não me lembro o que aconteceu comigo? Eu não me lembro do meu passado, eu não me lembro das encarnações anteriores. Não seria melhor se eu me lembrasse? Não seria melhor se eu soubesse quem eu fui, o que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer? Porque eu sabendo, eu poderia fazer diferente agora, eu poderia dar um passo, eu poderia reparar, fazer alguma coisa de nova, mudar de alguma forma. Mas aí a espiritualidade vem nos explicar que o esquecimento do passado é bendito. No Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade vem nos alertar para isso. E por que é bendito o esquecimento do passado? Primeiramente, a espiritualidade nos esclarece. O esquecimento do passado é importante, porque muitas vezes nós não temos condições de saber o que nós fizemos, nem de bom e nem de ruim. O que a espiritualidade diz? Que se eu fiz algo de ruim e souber o que fiz, aquilo pode me afetar profundamente. Se foi algo muito horrendo, se foi algo muito cruel, se foi algo muito violento, e eu sabendo que eu fiz aquilo, mesmo que tenha sido outra personalidade em uma encarnação anterior, aquilo vai me afetar muito, ou pode me afetar muito. E o contrário também. Eu sabendo que tive uma posição de superioridade, uma posição de poder, ou que tenha acertado ou feito algo de bom, eu posso me sentir orgulhosa daquilo, diz a espiritualidade. Então, o que é ideal nesse primeiro momento? Que a gente não saiba. Óbvio que isso aqui é de uma maneira geral. Muitas vezes nós, nas encarnações, dependendo do espírito, nós recebemos algumas informações. Às vezes até de uma maneira espontânea, o espírito que está encarnado aqui na Terra pode ter uma mediunidade um pouco mais ostensiva e receber uma informação, óbvio que não tudo, mas uma informação do passado dele que vai ajudá-lo. Então aquilo não vai prejudicar, aquilo não vai machucar, mas pode fazer com que ele tenha um start, ou tenha uma ideia, ou perceba, nossa, eu fiz isso, então eu preciso reparar. Ou então, muitas vezes, para que ele perceba que ele não deve fazer aquilo de novo. Porque ele pode estar indo no caminho de fazer de novo. Então, às vezes, vem aquela intuição, vem aquela memória, vem aquela lembrança espontânea, eu sei que fiz e falo, não devo fazer novamente. Mas não tudo. Às vezes, só um aspecto é necessário. Não é necessário saber de tudo, porque nós já fizemos muitas coisas e coisas que nós não nos orgulharíamos muito de saber que nós fizemos. Então, muitas vezes, nós queremos saber do passado para lembrar daquilo que foi positivo. Mas aí a gente veria o que não foi tão bom assim, o que foi negativo. Então, é melhor que a gente não saiba, diz a espiritualidade. O que a espiritualidade fala mais também? Que saber do passado seria inconveniente. E por que isso? Porque a gente volta com as mesmas pessoas, com os mesmos espíritos que a gente conviveu nas vidas anteriores. Então, está todo mundo conectado. As histórias se entrelaçam. Então, eu não volto numa família de desconhecidos. Eu volto numa família de espíritos que eu já conheço. Então, a nossa relação é antiga. E eu não sei que relação foi essa. Hoje, aquele espírito está encarnado como minha mãe. Mas e se na encarnação anterior ela foi minha inimiga? Inimiga, colocando, óbvio, nos termos materiais. Mas se foi alguém que ou eu machuquei ou me machucou. E eu sei disso. E eu encarno aqui e descubro que a minha mãe é minha grande inimiga. Já imaginaram? Ou meu pai, ou que eu possa ter feito alguma coisa de muito grave para eles e tenha vindo como filha para resgatar.
Então a espiritualidade diz, seria muito inconveniente, causaria muito transtorno e muita dor. Por quê? Ou a gente se afastaria por conta de eu saber que fui a agredida, que fui a vítima numa encarnação anterior e tendo essa lembrança, não quereria mais a relação com aquela mãe, com aquele pai, ou me sentiria muito mal, dependendo da situação, em sabendo que eu fui a causadora da dor, causadora do dano. Então, o ideal é que as coisas se encerrem. O ideal é que venha tudo como tendência e não como consciência plena. E por que tendência? Por isso que a espiritualidade fala, Ju, mas se eu não sei o que eu fiz na encarnação anterior, como que eu vou saber o que eu tenho que fazer nessa agora? Como que eu vou saber a minha missão? Como eu vou saber o que eu preciso realizar aqui para reparar? E a espiritualidade diz, basta a sua consciência e as suas tendências, porque todos nós viemos com tendências. Tendências com determinadas características. E a espiritualidade diz assim, basta que a gente olhe para essas características, basta que a gente perceba essas características, e aí a gente vai saber o que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente já evoluiu ou não. Porque vem como qualidades. Qualidades, aquilo que eu já consigo realizar de bom. Vem como que se é chamado de defeitos, mas também a gente pode chamar de pontos de melhoria, aquilo que eu preciso melhorar. Ou então, os meus potenciais, as minhas potencialidades que eu preciso desenvolver. Então, basta que eu me olhe, basta que eu me observe e me reconheça, que eu vou saber o que eu preciso modificar, que eu vou saber o que eu preciso mudar. E não necessariamente eu teria que ir a uma encarnação anterior para saber nuances, para saber detalhes daquilo que eu realizei, porque poderia causar muito mais mal do que bem. Então, esses são dois aspectos importantes. Para que eu não sofra tanto com o que eu fiz, nem me orgulhe demais se eu tiver feito alguma coisa de importante, e nem para que tenham problemas na minha família. Porque não só a família, gente, não só pai, mãe, irmãos, tios, primos, isso se expande. Então, todos os familiares, às vezes a gente tem uma relação um pouco difícil com um tio nosso, conheço um caso muito particular, muito próximo a mim, em que alguém muito próximo a mim tem muita dificuldade com um tio e não sabia o motivo. E aí, por conta da doutrina espírita, deduziu que tem algo de encarnações anteriores, e aí hoje, por conta disso, consegue manter uma relação muito mais harmoniosa com essa pessoa, com esse tio, com essa criatura, com esse espírito que se relacionou na encarnação, nas encarnações anteriores. Então, ajuda, mas ela precisava saber, ou ele precisa saber exatamente o que aconteceu? Não, porque se souber, pode maltratar e machucar muito. E por que mais? A espiritualidade responde. Olha a beleza do esquecimento do passado. Olha a beleza do retorno do espírito imortal como criança. Talvez isso seja uma das maiores misericórdias de Deus para nós. Porque a gente volta e a espiritualidade diz como se fosse para o ponto de partida, para o ponto de chegada. E aí a gente tem a oportunidade de voltar, de retornar àquela circunstância para refazer de novo. Isso é muito misericordioso. Isso é extremamente, profundamente amoroso. A gente tem a oportunidade de não zerar, mas aparentemente zerar as coisas, voltar como criança para recomeçar a caminhada. É lindo demais. Eu acho muito amoroso e mostra somente como Deus é muito misericordioso e amoroso conosco, nos dando essas inúmeras, imensas oportunidades que nós temos. Então, Joana de Ângeles, vou trazer Joana de Ângeles não só na mensagem que eu li hoje, mas também na explanação, na palestra de hoje. Joana de Ângeles fala algo muito interessante em relação a esse retorno, a esse renascimento, tanto no texto quanto na série psicológica. O que Joana de Ângeles vem nos dizer? Joana de Ângeles fala da bênção do retorno como criança. E ela fala, é um refrigério para o espírito. É um refrigério, é um conforto. Ele está naquele sofrimento de espírito, muitas vezes no plano espiritual, e aí ele volta para aquela fase como criança, para passar por aquele momento em que tem um determinado descanso, digamos assim. Óbvio que a gente sabe que tem muitos espíritos que reencarnam e já vem muito sofrimento. Mas, no geral, a gente volta como criança e é um consolo. Tem aquele refrigério, tem aquele momento para a gente respirar. E não só isso, receber novas informações daqueles que estão conosco, ao nosso redor. E não só pai e mãe, mas de todos aqueles que estão ao nosso redor. Tem uma criança no mundo,
Qualquer que esteja ao redor dela, a espiritualidade diz, é responsável por ela. Tanto que tem um livro de André Luiz chamado Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, que ele fala da importância dos tios. No dia que eu li essa mensagem, não tenho filhos, mas tenho um sobrinho, eu li essa mensagem e falei, meu Deus, tenho uma responsabilidade. Então eu preciso analisar o que eu falo, eu preciso analisar a minha relação com ele, o que eu digo, o que eu falo, o que ele vê de mim, o que ele percebe de mim. E por quê? Porque Joana de Ângeles vem nos explicar e nos esclarecer que as crianças são imitadores por excelência. A criança, ela imita aqueles que estão com ela. Obviamente, pai e mãe, que estão mais próximos, ou aqueles que estão nessa condição de pai ou de mãe, mesmo não sendo biológico. Pode ser um tio, pode ser um avô, uma avó, ou até alguém que está próximo ali da família. Então, aquela criança, ela vem como zerada, como a gente falou, mas tem dois lados da moeda. O que que Joana de Ângeles diz? Joana de Ângeles nos fala que todos nós temos uma mente, que a mente ela é um produto do espírito. Por que que é importante saber sobre isso, Ju? Saber sobre a mente? Porque a nossa mente ela guarda muitas informações sobre nós. Joana de Ângeles, na série psicológica, ela traz muitas informações da psicologia. Ela utiliza muito psicologia analítica de Jung e nos explica um pouco ou muito, né, como que funciona a nossa mente e a nossa relação com ela. O que é que Joana de Ângeles vem nos falar em relação à nossa mente? Que a nossa mente, ela capta informações o tempo todo, através do subconsciente. Eu sei que a gente não tem tanto tempo assim, mas com o tempo que a gente tiver, eu vou falar sobre isso. Que a nossa mente, Jung dizia, trazendo informação de Freud, mas ele reinterpretou, o que ele falava? A ideia do iceberg. Não sei se vocês já viram isso, gosto bastante de falar sobre isso, porque isso é uma coisa que auxilia muito. O iceberg é uma enorme pedra de gelo que fica boiando, flutuando no oceano. Só que é enorme, mas a gente vê só a pontinha. A pontinha dela, aquele pedacinho fora. O que que Freud disse e Jung depois reinterpretou? É o consciente da nossa mente, ou da psique, como se fala também na psicologia. Mas da nossa mente para facilitar. É aquilo que eu sei de mim. Se vocês me perguntarem, Juliana, me conte sua vida, e eu vou começar a contar algumas coisas para vocês. Isso é o que está no meu consciente. Mas tem o que está debaixo da água, que Jung trouxe, interpretando também, essa informação é de Freud, mas ele reinterpretou, mais uma vez falando, para a gente não confundir. Tudo que está embaixo é o inconsciente. E aí, Joana de Ângeles, de uma maneira incrível, maravilhosa, traz mais uma informação. Porque Jung diz que esse inconsciente se divide em dois, em pessoal e coletivo. O inconsciente pessoal é o da vida daquele espírito do momento da concepção no útero até o dia de hoje. A encarnação toda. A Juliana que está hoje no dia 18 de 9 de 2020. Então, da minha concepção no útero até hoje, inconsciente pessoal. E o inconsciente coletivo, Jung falava que é dos ancestrais. Ele tinha mediunidade, Joana de Ângeles nos diz, traz essa informação, mas ele não teve tanta coragem, assim, de trazer essa informação a público com medo de perder prestígio e de falar sobre reencarnação. Então, Jung disse que o inconsciente coletivo eram de nossos ancestrais. E Joana diz que esses nossos ancestrais somos nós mesmos, ou seja, tudo que nós vivemos, tudo que nós fizemos, tudo que aconteceu na nossa vida, situações, problemas, coisas boas, pensamentos, sentimentos, emoções, tudo que a gente viveu, em todas as encarnações está gravado em nós. Gravado. Não tem como a gente dizer assim, não quero esse monte de informação. Joana de Ângeles diz, não é possível, porque isso está conosco. Nós somos herdeiros de nós mesmos, diz ela, por conta disso. Então ela diz, não são dos ancestrais, essas informações são de nós mesmos. E aí, essa informação que está no nosso inconsciente coletivo é dessa encarnação. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre isso para falar sobre esse esquecimento do passado e a criança. Joana de Ângeles vem nos dizer que nós precisamos ter cuidado com isso. Porque a criança ela está aberta.
aberta. A gente volta aberto. Então, a criança na mente não tem raciocínio ainda, não tem pensamentos cognitivos, ela não consegue raciocinar. Então, a mente está aberta para receber informações. E informações de tudo que acontece na nossa vida. E aí é onde mora o perigo, porque eu acabei de dizer a informação que Joana de Ângeles nos trouxe. As crianças são imitadoras por excelência. E aí, qual é a magnitude disso? Deus maravilhoso, construtor, criador de todos nós e de tudo que acontece ao nosso redor, do universo, dos multiversos, criou essa realidade. Volta criança, volta aberto para receber novas informações e ter chances. Ter chances de fazer de novo. Ter chances de reparar no amor. Ter chances de ir além. Recebendo informações novas através da mente, recebendo informações novas daqueles que convivem com aquele ser que agora, por enquanto, é criança, pode pegar aquelas informações novas e agir de uma forma diferente. Porque o que Leon Denis diz no Problema do Ser, do Destino e da Dor? Tudo começa no pensamento. Então, o pensamento gera os nossos comportamentos. Então, o que tiver na nossa mente vai gerar os nossos comportamentos. Todos os comportamentos que nós temos hoje são condicionados a algum pensamento, a alguma atividade mental nossa, diz Joana de Ângeles. E por que que isso é importante? Por que que é importante que eu saiba disso? Por que que é importante saber que os meus comportamentos estão condicionados à minha mente, estão condicionados ao que eu penso? Porque dependendo do que esteja ali, assim eu vou agir. Então, Joana de Ângeles vem nos trazer essa informação da necessidade da criança receber informações novas, aquele espírito imortal que antes errou, que em encarnações anteriores cometeu crimes, que em encarnações anteriores agiu de uma maneira equivocada, volta mais uma vez, ou quantas vezes forem necessárias, para receber uma educação familiar, para receber educação moral, principalmente do Evangelho, para com novas informações, com novas ideias e novos pensamentos agir de uma forma diferente. Porque nós, Joana de Ângeles diz, nós pensamos que nós agimos por conta do que o outro faz conosco. Então, geralmente a gente diz assim, eu maltratei fulano porque ele me maltratou. Eu estou triste porque fulano me magoou. Eu estou me sentindo mal porque fulano foi grosso comigo. E é o que Joana de Ângeles diz. Não é o que o outro faz comigo. Não é o que ele trouxe para mim. Mas é a maneira como eu interpreto aquilo. É a maneira como eu analiso aquela ação do outro. Dependendo da maneira como eu analiso, eu vou agir de determinada forma. Então, por exemplo, se nós recebêssemos essas informações do Evangelho de Jesus desde criança, o que a sociedade nos diz? A gente ainda tem um tempinho. O que a sociedade nos diz? A sociedade diz assim, e aí a gente acaba repetindo, replicando, vai passando de geração para geração. Se alguém maltratar você, você precisa revidar. Se alguém humilhar você, você precisa revidar. Você tem que dar o troco, porque senão você vai perder a sua honra. Muitas vezes é isso que a sociedade nos diz. Se você errar, não tem muito perdão. Na sociedade atual que a gente vive, ainda não tem. Então, não erre. Tente ser perfeito. São informações que nós recebemos da nossa sociedade, que é passado de pai para filho e vai passando de geração para geração. Só que isso é totalmente incompatível com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus diz o quê? Se alguém bate na sua face direita, apresenta a outra. Dá a outra face. E aí o que a sociedade diz? Isso é você ser bobo. Você ser fraco. Você não tem honra se você fizer isso. Como que você vai ficar se alguém maltrata você e você rebate, se você revida? Então, aquele espírito imortal precisa receber informações verdadeiras. Por isso que o Cristo disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque qual é a verdade? A verdade é o amor. Óbvio, com muitas nuances. Mas Joana de Ângeles vem nos falar os princípios amorosos. O Cristo apresentou para a gente. A nossa sociedade tem uma ideia completamente equivocada de como que nós devemos conviver uns com os outros. E aquela criança recebendo aquela informação age como? De acordo com a informação que ela recebeu, porque as crianças são imitadoras por excelência. Se o pai faz, e além de fazer, diz a ela
que ela deve replicar aquele comportamento, que aquele comportamento é o ideal, como que ela vai fazer diferente? Então, maravilhosamente, de uma maneira belíssima, a gente retorna à encarnação como criança, abertos, como se nós estivéssemos zerados. Vamos olhar para uma criança, gente, um bebê, extremamente puro. Você não consegue identificar o que aquele espírito fez em encarnação anterior. A espiritualidade diz. Inclusive fala da beleza da criança. Para que aquela mãe acolha, ame e abrace. A gente não sabe o que aquele espírito fez. Mas ele pode ter sido extremamente cruel. Por que foi cruel? Porque recebeu determinadas informações e agiu daquela forma. Por isso que a espiritualidade diz que pai e mãe e qualquer daqueles que estejam próximos a qualquer criança precisam tomar cuidado com o que falam para ela. Precisam auxiliar para que o evangelho de Jesus entre na mente daquela criança. E não o que a sociedade prega. Porque se aquela criança recebe a educação moral do Cristo, e se ela receber uma ofensa, ela vai receber uma informação diferente do pai e da mãe. E o pai e a mãe vão dar uma informação diferente a ela. E dizendo que aquele que dá a outra face não significa que seja covarde ou fraco. Há muito mais honra e coragem em dar outra face do que em revidar. Até porque são provações, são situações que nós precisamos passar para aprender. São experiências. Por que eu estou falando sobre isso? Porque recebendo essas informações, esse espírito, recebendo informações novas, ele tem uma grande chance, uma grande oportunidade de reparar no amor. Por isso que Joana de Ângeles diz, a mente não tem filtro. A criança está completamente aberta. Até os 6 anos, ou até mais do que isso, inclusive a psicologia cognitivo-comportamental, a teoria, fala que até os 12 anos a criança fica aberta. Aberta para receber aquela informação. E às vezes são informações equivocadas, muitas vezes. Por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E foi isso que nós aprendemos. Então nós recebemos informações equivocadas. O ideal, Joana de Ângeles, é que aqueles que estão com aquela criança, com aquele espírito que está totalmente zerado, pelo menos essa é a aparência, certo? Que está no ponto de partida, receba informações amorosas, para que ele possa desenvolver a humildade, para que ele possa desenvolver o alto amor, para que ele tenha segurança, para que ele tenha confiança em si mesmo. Mas Joana diz, na série psicológica, que muitos de nós, muitos dos nossos pais, sem ter consciência, obviamente, por ignorância muitas vezes, ou são muito castradores, ou são muito permissivos. E aí a criança está aberta, recebe aquela informação e pronto. Então, às vezes, a gente passa uma informação para a criança e aquela informação machuca mais do que ajuda. Assistindo um seminário de Alírio de Cerqueira Filho com a minha irmã, ela gosta muito dele e ele é maravilhoso, que é da Federação Espírita do Mato Grosso. O que Alírio fala? Aquela criança recebe aquela informação e às vezes é uma informação muito negativa em relação a ela mesma. Às vezes a mãe não está num dia bom, às vezes não está tão bem assim e recebe uma informação bastante negativa. Ou que você não é capaz de fazer isso, você não consegue, você faz tudo errado. Aquilo ficou printado. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Joana de Ângeles vem falar que essa informação vai ficar printada, ou seja, vai ficar em nós, em cada um de nós, muito forte. Então, por isso, nós precisamos ter cuidado para falar o melhor, para agir da melhor maneira. E nós, como espíritos imortais, voltamos. Ju, eu recebi uma educação castradora, porque minha mãe não sabia. Ela achava que estava dando o melhor para mim. E agora? A minha mente estava aberta, recebi aquelas informações, acabou. Não tenho mais chance. E aí Joana de Ângeles vai dizer, agora, ela fala uma coisa interessante e forte. Nós vamos precisar sermos mães e pais de nós mesmos. Então, nós vamos precisar tomar conta de nós para fazer esse movimento em relação à nossa mente. O esquecimento do passado é fundamental, porque a criança volta, como eu falei, para um ponto de partida aberta, recebe informações que não saem dela. Ju, eu não me lembro de tudo que aconteceu na minha encarnação, nessa encarnação, nem nas anteriores, mas os meus comportamentos vão falar muito sobre isso.
Se tiver muito sofrimento, os meus pensamentos, os meus sentimentos vão falar muito sobre isso. Então, eu não preciso saber exatamente o que foi, mas ainda está lá. Então, esquecer é importante porque é maravilhoso, é uma bênção de Deus para cada um de nós. E ter essa chance de retornar, ter esse refrigério, poder retornar como criança para receber essas informações. Não recebi, porque nós estamos no planeta de provas e expiações, e a minha mãe, por ignorância, me deu determinada educação que eu ainda tenho traumas, eu tenho dores, eu estou machucada, ou porque ela foi muito castradora, foi muito dura, foi muito rígida, ou porque ela foi permissiva demais, como diz Joana de Ângeles. E agora? E aí, retornando, eu seja mãe de mim mesma. O que significa isso, Ju? Que eu dê a mim o que não foi dado. Que eu dê a mim o que não foi dado por ninguém. O quê? Amor. Se não recebi amor de ninguém, eu mesma me darei esse amor. Pedindo o auxílio da espiritualidade de Deus que está conosco o tempo todo, de Jesus, mestre querido que nos acompanha. Então, sempre lembrando, o esquecimento do passado é fundamental, é misericordioso, e nós retornamos como criança não por acaso. Se já somos adultos, podemos modificar. Como? Para encerrar, que eu acredito que já passou bastante do tempo. A gente começou atrasado, mas já passou um pouquinho do tempo. Reprogramando. Joana de Ângeles, em Autodescobrimento, uma busca interior, é um livro dela, da série psicológica, diz que é urgente que nós reprogramemos a nossa mente. Se nós recebemos informações que não foram tão amorosas assim, que nós possamos reprogramar com amor. Primeiro por nós, nos acolhendo, nos aceitando, falando coisas a nós mesmos que sejam amorosas, para que a nossa mente se ilumine. E aí nós tenhamos humildade, confiança, segurança em nós e em Deus. E a criança que está conosco, o que nós devemos fazer? A espiritualidade diz: esqueceu do passado, vem como criança, recebe para receber aquelas informações novas, aí nós cuidamos. Nós auxiliamos, entendendo que aquele ali é um espírito imortal com um respeito muito grande. Por isso eu queria encerrar minha fala em relação a isso. Nós precisamos respeitar as crianças, respeitar muito as crianças. Olhar para a criança não como aquele corpinho, aquele ser pequenininho que está ali na nossa frente. E nem nos colocando numa posição de hierarquia, negativamente falando. A hierarquia é fundamental, mas no sentido de massacre aquela criança. Mas entendendo que é um espírito imortal. É uma essência divina que está sob os meus cuidados. É um gigante espiritual. É uma luz. E que veio até mim para que eu direcione de maneira moral, moralmente falando. E aí essa é a beleza. Volta quantas vezes forem necessárias para receber novas informações e aí seguir em frente. Por isso, e buscar o amor e o progresso, chegar à perfeição. Por isso é importante o esquecimento do passado. Porque se a gente vem lembrando de tudo que a gente fez, a gente não zera. Não é capaz de abrir para receber o novo. Não é capaz de abrir para receber amor. Se aquele espírito imortal não recebeu amor em encarnação nenhuma, ele vem para receber amor nessa encarnação, ele vai receber daqueles pais, daqueles que estão com ele. É um desafio, mas é possível, a espiritualidade vem nos dizer. Então, que nós possamos sempre nos lembrar disso. É maravilhoso, é misericordioso o esquecimento. E que só observando a nós possamos identificar o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar e me acolher. Sempre, sempre autoacolhimento e autoamor, porque colocando informações novas, nós agimos de uma maneira diferente. Porque eu interpreto de uma maneira diferente, assim eu ajo de uma forma diferente. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês que estão aqui por terem ficado aqui conosco, por terem ouvido sobre essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que é tão fundamental e importante, que nós possamos sempre nos lembrar de que tudo está a nosso favor. Joana de Ângeles nos diz isso, de que tudo está ao nosso favor. Então, que a gente sempre se lembre disso e que o amor está aí ao nosso redor e que nós possamos
nos embriagar com esse amor, como diz Joana de Ângeles, para que ele sempre seja presente na nossa vida. Então, gratidão, mas não saiam, porque a gente vai encerrar com a prece. Então, antes de não saiam, fiquem aqui conosco, para que a gente possa se conectar e receber todas essas energias amorosas que estão caindo aqui em cima de nós, que estão ao nosso redor, certo? E como no começo, eu pedi para que todos fechassem os olhos, só para que nós pudéssemos nos conectar. Mais uma vez, peço que aqueles que puderem, obviamente, fechem os seus olhos, só para que possamos nos concentrar melhor e nos conectar. E agradecer imensamente ao Mestre Jesus, aos benfeitores amigos, por todo amor, toda luz que recebemos constantemente. E por estarem sempre ao nosso lado, nos dando a força e a coragem de que necessitamos, principalmente nos momentos de maior dificuldade. Agradecemos essa tarde e noite de hoje e por estarem aqui. E também todas essas bênçãos de luz que estão nos envolvendo nesse momento. Nos abençoem, permaneçam sempre conosco. E nesse instante pedimos permissão para dar por encerrado esse evangelho de hoje. Assim seja. Gratidão, gratidão à minha amiga que me acompanhou aqui lindamente, é intérprete de Libras, a Kate. Um beijo, minha amiga, por tudo. E também agradeço a Sueli e a todos do Centro Espírita Nosso Lar. E também, gente, antes de sair, antes de encerrar a live, eu preciso mandar um beijo pro meu sobrinho, que ele está me assistindo. Eu falei sobre ele e ele pediu para eu mandar um beijinho para ele. Só tem 6 aninhos. E ele está pedindo isso, eu mando um beijo para Miguel. E a todos que assistiram a live e aqueles que também vão assistir futuramente. Então, gratidão por tudo, por estarem aqui conosco e que Jesus possa ser uma presença constante na nossa vida, na nossa mente e no nosso coração. Tchau.